Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui sobre um novo camisa 9 que deve chegar, né, no Vitória para essa atual temporada. É um setor que o clube ainda segue no mercado, até já tinha trago aqui para vocês que apesar da chegada, por exemplo, do Alejandro, ter algumas opções como no caso no banco, né, o Caio Dantas, o Léo Gamalho, ainda assim teria a necessidade de mais um jogador nessa função, onde o presidente Fábio Mota falou sobre isso e sobre essa chegada, né, de um novo jogador. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes, quem que na minha opinião poderia ser boas alternativas, 2 atletas argentinos e um que vem se destacando no campeonato estadual, aqui no campeonato brasileiro. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes, e se você concorda também, né, se você acha que seria uma boa opção, se concorda também que tem que chegar mais um centroavante. E olha que o Alejandro vem de uma fase interessante, marcou gol no Clássico, mas eu acho que para o restante da temporada tem sim que chegar mais um jogador nessa função. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot, contei com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos aqui a 55 mil inscritos. Certamente se você puder deixar seu like, se inscrever, ajuda bastante a chegar aqui a esse objetivo. Bom, então vou deixar aqui essa matéria lá do portal NE45 do presidente Fábio Mota revelando acerto com o centroavante e promete anúncio em breve, quem sabe ainda nessa semana, né? Onde então assim, ele até comentou sobre essa posição e tudo mais de centroavante. O portal Revista Colorado havia informado o interesse do Vitória no atacante Luiz Adriano, que perdeu um pouco de espaço no Internacional, ainda mais com a chegada de Alário, o Borré, o Valência. Eu acho que o Luiz Adriano não deve ficar no Internacional. E ele ainda comenta sobre isso, ó. O Fábio Mota falou sobre o Luiz Adriano e falou o seguinte: o Luiz Adriano não será contratado pelo Vitória, fechamos um outro nome para a posição que deve ser anunciado entre hoje e amanhã. Bom, então, falando, né, que chegaria então essa nova contratação e tudo mais, que apesar do Luiz Adriano ser um nome experiente, ele fechou com outro nome. E essa notícia então tem aí 3 dias, né? Foi postado no dia 16 de fevereiro, então até agora não apareceu nada e tudo mais sobre essa questão. Por exemplo, o Vitória anunciou um centroavante ou foi especulado o nome. Até agora, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, na segunda-feira, às 11h48, dia 19, não teve absolutamente nada informando de um centroavante e tudo mais. Ele até falou, né, que seria anunciado, em 2, 3 dias seria anunciado, mas eu diria também que depois, antes do Clássico, não faria muito sentido, né, você soltar algo nesse sentido. Eu acho que poderia deixar para depois mesmo, que vai ser o que vai acontecer. Quem sabe nessa semana ainda chegando um novo centroavante, que eu vou comentar aqui com vocês algumas opções. Não quer dizer, por exemplo, que é um desses atletas procurados, mas são jogadores que eu acho interessante e opções, né, ainda que, na minha opinião, agregaria bastante para o Vitória para o início da Série A. Bom, então o primeiro aqui que eu quero falar com vocês é uma opção do Campeonato Estadual, que vem jogando muito bem pelo Mirassol, que é o centroavante De La Torre, 31 anos de idade, muito conhecido, né? Já passou no Atlético Paranaense durante muitos anos, né? E assim, jogou no CSA, jogou também no Mirassol. Ele vive uma fase bem bacana no Campeonato Paulista, 8 partidas e 7 gols marcados. O centroavante de 1,86 m tem vivido uma fase muito boa e é o artilheiro do Campeonato Paulista até aqui, com 7 gols marcados. Lembrando que ele passou 2 anos no futebol japonês, numa equipe chamada Modejo Yamagata, que jogou aí por esse clube então um pouco mais de 57 jogos, 14 gols e 4 assistências. Antes ele vivia até uma boa fase no CSA, 24 gols em 2021 em 52 partidas, jogou muito bem. Ainda passou no Atlético Goianiense em 2022, 2 gols em 9 jogos e aí foi, né, para o futebol japonês. Jogador que já rodou bastante, já jogou aí no futebol até no QPR da Inglaterra, passou também na Tailândia, no Apoel do Chipre, passou também no futebol agora japonês. É um jogador que, na minha opinião, se o Vitória procurasse para a Série A, para ser essa opção de centroavante, eu acho bem bacana. Primeiro que ele vive uma boa fase no Campeonato Paulista. Se ele continuar com esses números, eu não ficaria surpreso se ele fosse, né, para uma equipe da primeira divisão. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Outra aqui, uma opção do futebol argentino, é o atacante Leandro Dias, que pertence ao Lanús. Ele também é experiente, tem 31 anos de idade. Nessa atual temporada, 3 jogos, 2 gols na Liga Argentina, começou com tudo. Ano passado também foi bem pelo Lanús, marcou 14 gols em 35 jogos, que tem sido nessa média dele de 14 gols por temporada. Foi assim nas últimas 2 temporadas que ele jogou no Estudiantes, 2021 e 2022, marcou 28 gols nesse período e agora também com mais 14 gols em 2023. Acho um atacante bem interessante, é um cara aí de 1,80 m, joga até mesmo como um segundo atacante também. Eu acho uma peça bem bacana. Não ficaria surpreso se o Leandro Dias fosse especulado no futebol brasileiro, uma média boa, né, de participações e gols nesses últimos anos. Se você for somar, né, nas últimas 3 temporadas, ele marcou então quase 40 gols nesse período, realmente um número bem expressivo. Pode deixar a sua opinião. Leandro Dias é um atleta também que eu ficaria de olho. Acho que é um atleta que
se fosse contratado por um time brasileiro, poderia dar conta do recado. Até se você for analisar, né, várias opções e vários jogadores têm chegado do futebol aqui da América do Sul, muitas opções argentinas que têm dado conta do recado. É claro que algumas vão dar certo, assim como não, assim como é igual outros técnicos estrangeiros, né, aqui no Brasil. Bom, e para terminar aqui com vocês, tem outra opção que é do atacante Francisco Fredeschi, acho que é essa a pronúncia, ele que é, no caso, argentino e polonês, que vive uma fase muito boa no Barcelona do Equador, 14 gols marcados em 35 jogos na temporada passada, jogando no Barcelona, e ele chegou para ser um substituto do Mastriani, né, que saiu do Barcelona do Equador e foi para o América Mineiro em 2022, e aí o Francisco chegou para fazer essa função no Barcelona e tem dado conta do recado, né, 14 gols em 35 jogos, lembrando que ele tem contrato até o final de 2025, certamente teria uma exigência, né, uma compensação financeira por parte do Barcelona, e os 3 jogadores com uma idade parecida, ele tem 30 anos de idade. Vale lembrar também que nos últimos anos ele jogou pelo Aucas do Equador e ótimos números. Esse clube foi para a Libertadores graças também aos gols do argentino. Ano passado 15 gols em 26 partidas e 2021 15 gols em 32 jogos. Além disso, em 2020 foi bem para uma equipe menor lá do Equador, que é a LDU, Porto Viejo, 13 gols em 28 partidas. Então, assim, 4 temporadas absurdas dele, né? Marcou exatos 56 gols nos últimos 4 anos, uma sequência muito boa. É um jogador que eu ficaria de olho, não ficaria surpreso se ele chegasse aqui no futebol brasileiro. E não tem como falar, um jogador que vem do Equador, até porque o Mastriani provou muito bem isso. E vale lembrar, ele marcou 14 gols em uma temporada. O Mastriani, na melhor fase dele pelo Barcelona, havia marcado 12. Então, serve assim como base, como comparação. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, então vamos lá, né? Quero começar falando então sobre o meu campista Natan. Vou deixar essa informação aqui que temos, ó. No caso lá do Eduardo Serra, informação dele lá que cobre o Vitória, valeu demais aí a ele. Trouxe a informação seguinte, ó, o Vitória ainda está de olho no mercado da bola e o nome da vez é o Natan, meia de 27 anos que está no Grêmio. Mais informações, né? Ele falou que vai trazer no canal Rubro Negro TV. A informação é de Fábio no canal Hora de Grêmio. Afirmou então que alguns times da Série A, dentre eles o Vitória, tem interesse na contratação do meio-campista, que chegou no clube na temporada passada e foi muito mais reserva do que titular, tá? Muito mais mesmo, principalmente no Campeonato Brasileiro. Ele jogou uma partida pelo Atlético no ano passado e chegou no Grêmio no estadual. No estadual foram 6 jogos disputados, no total 26 partidas no ano, apenas um gol e uma assistência. Nesse início de temporada soma 4 partidas, mas também ainda segue como reserva, né? E assim, na minha opinião, poderia ser um nome interessante para a disputa da Série A. Pode jogar tanto como um meio-campista central, por exemplo, uma dupla de volantes, um primeiro volante para marcação, o Natan, e um meio ofensivo, seja, por exemplo, o Luan nessa função. Não seria loucura de imaginar uma formação nesse sentido. Ele já passou por alguns clubes no Brasil, jogou muito tempo emprestado, né, pelo Chelsea lá no futebol europeu. Ele ficou mais de 7 anos, se não estiver enganado, com um contrato com o Chelsea. Passou então pelo Vitesse da Holanda, passou na França, Portugal e no Atlético Mineiro, onde conseguiu se encontrar, né, no Atlético Mineiro. Entre 2018 a 2021 pelo clube, foram um pouco mais de 100 jogos, marcou nesse período 14 gols e 9 assistências. Passou pelo Fluminense também em 2022, passagem razoável, 38 jogos, 3 gols e 2 assistências, melhor do que essa passagem até aqui pelo Grêmio, né? Vou deixar aqui também o mapa de movimentação dele para vocês na disputa da Série A desse último ano. No caso, 27 anos de idade, tem contrato com o Grêmio até o final de 2025. Jogou aí até com uma frequência boa na Série A, foram 20 jogos das 38 partidas, só que aqui que chama a atenção, apenas 7 desses 20 jogos na condição de titular, ou seja, né, em 14 oportunidades ele começou do banco de reservas, tanto que o mapa dele aqui dá pra ver que não tem muito, né, realmente para analisar, jogou aí como meio campista central mesmo, fazendo a função pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, não tem muito ali o que analisar, ou um gráfico muito cheio, porque foram números bem poucos, né, de jogos até que ok, mas os minutos em campo foi uma média de 34 apenas por jogo. O último duelo dele foi no dia 3 de dezembro, na última rodada contra o Vasco da Gama, nota média bem mais ou menos também 6,71, não dá para dizer que foi uma passagem boa pelo Grêmio não, né, e tem contrato longo ainda, até o final de 2025, tem um valor de mercado de 10 milhões de reais, só que sinceramente eu acho muito mais provável o Grêmio acabar aceitando, por exemplo, negociar o jogador sem pedir uma compensação financeira para economizar nos seus vencimentos. Não acho que tem um salário baixo, com certeza se chegasse hoje
teria que ter uma redução do que ganha no Grêmio ou que ganhava no Fluminense, no Atlético Mineiro, para chegar, né, e acabar sendo uma alternativa importante na Série A. Eu acho que para ele seria uma boa, para um atleta ter uma sequência maior na primeira divisão, jogando pelo Vitória, do que jogando apenas como reserva no Grêmio. E eu acho que o Vitória tem que aproveitar, sim, essas oportunidades no mercado, quando o jogador acaba então ficando livre, né, vamos colocar assim, depois de não ter muito espaço no campeonato estadual, e aí acaba que o Vitória, estando na Série A, tem essa vantagem, que pode fazer uma proposta para jogadores que estão aí no Atlético Paranaense, no Cruzeiro, Grêmio, Internacional, enfim, que não estão jogando, para serem emprestados e jogar a Série A com uma função mais importante, né, como titular e tudo mais. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like também, se inscrever no nosso canal. Vou deixar outras sugestões de conteúdos aqui do Vitória aparecendo na tela final aqui para vocês. E nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!